há milagres entre nós. Tua mão está-se a mover. Tua presença em nós vence a morte, vida eterna dá. Eu hoje gostaria de falar sobre domínio próprio. Diga, irmão lá, domínio próprio. Gálatas 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Na Almeida Revista Atualizada, na Almeida Revista Corrigida está temperança. Domínio próprio, ele faz parte de toda uma lista que o apóstolo Paulo fala à igreja de Gálatas, mas que está inserido no fruto do Espírito. Não é os frutos do Espírito não é um erro de linguagem, não é? Os frutos do Espírito, porque ele disse, o fruto do Espírito é, e depois dá uma lista de 9, não é? Amor, paz, longanimidade, etc. Onde o domínio próprio está inserido. De facto, não é os frutos, é o fruto. E já vamos ver porque é que isso é importante. E ele se manifesta nestas 9 características. É como que uma laranja com 9 gomos, mas é apenas uma laranja, é apenas um fruto. E eu gostaria de chamar a vossa atenção para este assunto, porque eu fiz uma coisa pela primeira vez e percebi que, de facto, por muito correto que esteja, foge à essência do Evangelho. Pela primeira vez, curiosidade, Paulo, eu fui lá àquele site e pus lá domínio próprio. Como é que ele se chama? É isso mesmo. Tinha perdido. E está tudo muito certo. No sentido, tudo muito organizadinho, os versículos, etc. Mas, de facto, isto é o meu coração, a essência do Evangelho não está lá. E eu vou, antes de falar de domínio próprio, trazer uma introdução para nós compreendermos isso. Porque quando hoje no mundo dos assuntos que se fala mais é sobre domínio próprio. Outra palavra que se dá para domínio próprio é disciplina. Nós precisamos ser disciplinados. Outra palavra que se dá é autocontrole. Controlar as nossas emoções, controlar os nossos pensamentos, controlar as nossas paixões, controlar os nossos apetites. E, agora vou ser um bocado irónico, queres vencer? Tens de ser uma pessoa disciplinada. Levanta-te às 6 da manhã, vai caminhar, depois fazes isto, faz aquilo, faz aquilo outro, e tu vais ter sucesso. Tu vais conseguir. Se eu consigo, tu consegues. Estou a ser irónico. Porque esta mensagem tu ouves em muito lugar. E eu não estou a dizer que está errado. Mas há uma diferença entre o domínio próprio, que é o resultado de um esforço que eu faço, e há uma grande diferença do que o apóstolo Paulo aqui está a falar, que ele está a falar do fruto de um Espírito, que uma das características, entre muitas, é o domínio próprio. Não é fruto do esforço humano, mas é fruto da habitação de Deus, através do Espírito, estar em nós, que vai naturalmente produzir esse fruto, que chama-se amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, e no final diz domínio próprio. Então eu vou começar a ler no versículo 16. Gálatas 5,16 diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, então não estáis debaixo sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, fações, invejas, bebedices, glutonarias,
coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é o amor, a paz, a alegria, a longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Ele está aqui a explicar o que é que acontece na vida daquele que nasceu de novo. Ou seja, o que é que acontece na vida daquele que entregou a sua vida a Cristo, que se converteu, que nasceu de novo, que passou a ser a habitação de Deus? O que é que acontece? E ele dá o exemplo do fruto. Não é original, provavelmente ele foi buscar esta ideia de Jesus, João 15, quando Jesus diz: eu sou a videira, vocês são a vara, e quem está em mim dá muito fruto. Muito, não é um fruto, há muito, não é? E a videira fala de um cacho, não é? De uvas, e tem lá muitas uvas. Ele dá exemplo que a nossa vida cristã, o cristão é semelhante a uma videira, este exemplo, esta ilustração, não é? De darmos fruto. Então deixem-me trazer 4 pensamentos acerca desta ilustração de nós darmos frutos. Primeira, o crescimento do cristão é gradual. Diga ao irmão ao lado, gradual. Ou seja, assim como acontece no fruto, não é? Ele não nasce de um dia para o outro, ele demora tempo, é gradual. Assim o nosso crescimento como cristãos, como filhos de Deus é gradual. Pode dizer essa palavra outra vez? Sabe o que é que isso significa? Diga ao irmão ao lado, tem paciência. Demora tempo. Eu não é? Quem é que tem filhos? Quando eu digo que é gradual e que demora tempo, é que por vezes nem sequer é visível. E quando eu perguntei quem é que tem filhos, nós conseguimos ver o crescimento deles, de um dia para o outro, de uma semana para a outra. Não é? Nós olhamos, parece que está na mesma. Só percebemos que não quando vamos calçar os sapatos. Ou seja, os nossos filhos crescem naturalmente, mas não é visível. Demora tempo. Às vezes nós que dizemos assim, nunca mais cresce. Há outros que já estão noutras idades, assim, eles cresceram tão rápido. O tempo foi o mesmo. Ou seja, irmãos, a nossa vida cristã, como cristãos, estes frutos que Paulo fala, eles vão crescer em nós. Se nós somos habitação do Espírito Santo, eles mais cedo ou mais tarde vão se manifestar. Digo, irmão lá, tem paciência. Porque às vezes nós dizemos, poxa, eu ainda sou impaciente, eu ainda não, às vezes queria ser mais bondoso. Tem calma, se o Espírito de Deus habita em ti, habita em nós, esses frutos, eles vão se manifestar. Segundo pensamento, o crescimento do cristão, ele é inevitável. Ou seja, se o Espírito Santo habita em nós, não te preocupes, vai acontecer, vai crescer. O fruto, mais cedo ou mais tarde, vai se manifestar, porque aquele que começou a boa obra, ele a terminará. É isso que o apóstolo Paulo disse lá em Filipenses. Há outro versículo que eu gosto muito, que eu creio que por vezes tem sido mal interpretado, ou pelo menos eu quando o ouvia assim um certo medo, principalmente quando eu lá à igreja, é o profeta não sei quando. Eu tinha medo do profeta, porque pensava que ele ainda, revelava alguma coisa que eu estava em pecado e também não mentia muito, não é? Então eu ficava assim meio com medo, porque ele me usava muito este versículo, Lucas 8,17, porque não há coisa oculta que não haja de se manifestar, nem escondida que não haja de saber-se vir à luz. E às vezes quando estamos a orar por governo e corrupção, citamos este versículo. Mas a verdade, irmãos, é que este versículo não tem nada a ver com isso. Se nós olharmos as passagens atrás, à frente, Jesus está a falar sobre o reino de Deus. Até ele usa a parábola do semeador, ele usa a parábola da candeia, ele usa a parábola da semente, ele usa a parábola do grão de mostarda para dizer assim, o semeador, ele semeou a palavra, ele semeou a boa semente, então ela pode estar em oculto, mas não há nada que esteja oculto que não venha a ser revelado. Ou seja, se ela foi semeada,
ela vai crescer, o reino de Deus vai crescer. Se tu és habitação do Espírito Santo, o fruto do Espírito é inevitável que cresça na tua vida. Se ele não cresce, então é porque não és habitação do Espírito Santo. Então é inevitável. Terceiro, é interno. Diga, irmão, ao lado, interno. Há uma diferença entre crescimento orgânico e um crescimento mecânico. Por exemplo, uma árvore, ela tem vida. Então há ali um crescimento orgânico e ela é interno, não é? Nós podemos olhar e não se vê nada, mas há ali vida a acontecer. Nós podemos olhar anos. Por exemplo, vocês já viram aquelas árvores, por exemplo, plantadas ao lado de uma casa e teve ali anos. E depois, anos mais tarde, a gente vai ver aquelas raízes enormes a sair fora da terra. Ou seja, porque houve vida. Mesmo aquele tempo que eu não vi nada, que eu não presenciava nada, porque é um crescimento orgânico, há vida e é interno. E claro que tudo o que é interno, ele acaba por se manifestar, acaba por se exteriorizar, mas é algo que é interno, é um crescimento orgânico. Mas também há um crescimento mecânico, não é? Por exemplo, a gente que eu começo aqui a acartar umas pedras e começo a pôr aqui, eu começo a entulhar, então há crescimento. Porquê? Porque há a força do braço. Este próprio prédio, ele é resultado do quê? De um crescimento, do quê? Da força humana, não é? De nós juntarmos e fazermos, e estes irmãos que foram do início, de há 30 e tal anos, não é? Nada disto era assim, mas eles construíram isso. Isso é um crescimento o quê? Mecânico. Então, quando estamos a falar de domínio próprio, como fruto, resultado do fruto do Espírito em nós, estamos a falar de um crescimento orgânico, é alguma coisa que começa, que inicia, que acontece dentro de cada um de nós. Por isso o apóstolo Paulo, quando diz lá em 1 Coríntios 13, né, olha, ainda que eu falasse a língua dos homens, ou seja, fosse muito eloquente, ainda que eu falasse a língua dos anjos, sei lá, que eu profetizasse, que eu falasse em línguas espirituais, ou seja, mas não tivesse amor. Amor é o quê? É o fruto do Espírito, nada valeria, quer dizer, não vale a pena alguma, né? E ele continua, ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna, ainda que eu queimasse o meu corpo, mas não tivesse amor, nada disso valeria. Ele está a falar de alguma coisa que acontece interior. Ele não está a falar de um comportamento que eu aprendo, uma língua. Ele não está a falar de um comportamento que eu aprendo a fazer isto ou aquilo. Não, está a falar da essência do meu ser. Quando isso acontece cá dentro, então pois ele continua, não é? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, não é? Etc. Então, quando falamos do fruto do Espírito, estamos a falar de algo que é interno, é algo que acontece dentro de nós. Então, qual é a evidência, por exemplo, que o Espírito Santo habita em mim? Qual é a evidência? É quando esse fruto do Espírito começa a afetar a minha vida. Não é quando afeta a tua vida. Por exemplo, a evidência que eu sou habitação de Deus não é aquilo que eu falo, e aquilo que eu falo vai abençoar a tua vida, e tu praticas e tens resultados, ou seja, glória a Deus. Ele é uma pessoa cheia do Espírito. Não. Ele é uma pessoa cheia do Espírito Santo se o fruto do Espírito influencia a própria vida dele. Por isso, Jesus foi claro. Quando ele estava a falar lá para os fariseus, Mateus capítulo 7, verso 16, pelos seus frutos não é pela sua conversa, não é pela sua pregação, não é pela sua eloquência, é pelos seus frutos. O que é que ele está a falar? Olha o que ele diz. Olha, porventura colhem uvas dos espinheiros, figos dos abrolhos. Assim toda a árvore boa produz bons frutos, toda a árvore má produz má frutos. Ou seja, não pode uma árvore boa dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos. E então ele mais à frente do versículo 21, ele diz assim, nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Não, mas Senhor, nós profetizamos. Não, mas Senhor, nós operámos milagres. Nós fizemos muitas maravilhas. E Jesus responderá abertamente, olha, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, quando falamos do fruto do Espírito, estamos a falar de algo que acontece
gradual. Segundo, estamos a falar que é algo que é inevitável, que ele vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Terceiro, vamos falar que ele é interno, ele é uma mudança na nossa natureza, não é no nosso comportamento. Em quarto lugar, ele é simétrico. Diga ao meu lado, simétrico. Ou seja, é quando as coisas crescem de forma ordenada. E isto é muito importante para nós sabermos a diferença entre o que é o domínio próprio, fruto do Espírito Santo, ou fruto do meu esforço, que não tem mal. A gente deve esforçar e deve fazer uma série de coisas. Não é? Simétrico é quando as coisas crescem de forma ordenada. Por exemplo, o nosso corpo. Não é? A gente vê pelos nossos meninos e por nós. Nós crescemos de forma ordenada. Não é? Ninguém vai crescer e de repente tem aqui um morelhão deste tamanho. Não. Alguns têm um bocadinho maior, mas isso também nos ajuda. Ouvem melhor. Mas nada de exagero, está bem? Onde eu quero chegar é o pé, os braços, as pernas, o cabelo. Tudo cresce de forma simétrica, ordenada, está tudo em conjunto. Por que tudo isto é importante? Porque o domínio próprio é um dos principais falsos frutos do Espírito. As pessoas acham que ele é muito, ele tem muito domínio próprio, mas não é fruto do Espírito. Sabe que há traços de personalidade que têm a ver com o nosso caráter e não têm a ver com o fruto do Espírito. Tem a ver com a nossa personalidade. Há pessoas que já são bondosas por natureza. Já veio no pacote. Há outros que não. Agora, porquê é que eu estou a dizer isto, irmãos? Já repararam que, por exemplo, aquelas pessoas que seguem os atletas e não tem problema nenhum. Mas dá-me só para nós compreendermos isto. Aquele atleta, ele abre a conta lá do Instagram, das redes sociais. Uau, olha para ele. Cheguei aí, domingo de manhã, ele estava lá no ginásio. E pá, férias, ele está ali. Pá, é um fulano. Eu tenho que imitar aquele domínio próprio, porque ele é disciplinado, ele não desiste e tal. E a gente quer ser como ele. Mas às vezes, não poucas vezes, esse tal mesmo atleta, nós vemos em notícias que aparece envolvimento com mulheres, com drogas, com isto e aquilo. Então parece que não joga. Onde é que está o domínio próprio? Ou aquele empresário, não é, que bem disciplinado, organizado, aquilo tem uma agenda, ele levanta de manhã, faz isto, faz aquilo, tem uma conta bancária que mete assim na tua cara, olha para isto tal, e então faz palestras, olha, como desenvolver um bom negócio, como ganhar mais dinheiro, e a gente todos quer imitar, porque é uma pessoa disciplinada e ajuda. Não, tem que ter foco, tem que ter disciplina, tem que ter... Tudo isso é muito certo, mas às vezes, por vezes, esse mesmo homem que ensina aos outros a ter domínio próprio, chega a casa e bate na mulher. Há qualquer coisa que não está bem. Há qualquer coisa que às vezes nos enfeitiça, mas que não está assim tão certo. Porque o fruto, isso que está aí a acontecer, é fruto do quê? Do foco da pessoa. Da determinação da pessoa. A pessoa, se calhar, sei lá, pode ser alguém que tem uma vontade muito grande de se destacar na sociedade, e eu não estou a minimizar isso. Eu não estou a dizer que isso está errado, não é nada disso. Não podemos é confundir isso com o fruto do Espírito Santo na nossa vida. Aí é que está o problema. Paulo está a dizer é que, olha, este domínio próprio, como fruto da habitação do Espírito Santo na nossa vida, quando ele cresce de forma simétrica. Ou seja, se eu cresço em domínio próprio, naturalmente eu estou a crescer em amor, naturalmente eu estou a crescer em bondade, naturalmente, porque quando me dão um fruto, uma laranja, dão uma laranja inteira. Não me dão, olha, toma lá só o gomo do amor. Olha, toma lá só o gomo do domínio próprio. Como é que eu vejo que isso é resultado do fruto do Espírito? É porque quando ele vem de forma simétrica. Eu vou crescendo em amor, mas ao mesmo tempo em longanimidade, mas ao mesmo tempo em benignidade, mas ao mesmo tempo em bondade, mas ao mesmo tempo todas aquelas que eu não me lembro agora. Chegando ao domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito em nós. Domínio próprio. Por que é que ele é tão importante na nossa vida? Olha o que diz aí Provérbios 25 e 28. Como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. As cidades, elas eram rodeadas por muros.
E isso significava o quê? Era a proteção para não serem invadidos pelo inimigo. Significava que qualquer cidade em que tivesse alguma parte do muro quebrado, ela tornava-se vulnerável à invasão dos inimigos. E assim é a nossa vida. Então escreve esta frase. Onde há um descontrole, há uma brecha para Satanás. Porque o outro pode ser ter muito domínio próprio para o desporto. Mas em relação à prostituição, não. Então, onde há um descontrole, há uma brecha para Satanás. E a minha pergunta nesta manhã é muito simples. Em que área na tua vida há um descontrole? Porquê? Porque significa que isso é uma brecha, é um lugar onde o diabo pode entrar e trazer destruição à nossa vida. Será que nós reconhecemos que há algum descontrole em alguma área na nossa vida? Às vezes, por exemplo, nas finanças. Às vezes a gente diz que é o diabo, de facto, porque é uma brecha, porque não, este mês eu não vou comprar mais, porque eu já tenho roupa, já tenho isto, já tenho aquilo, pronto e tal, pronto, está decidido, tal. Mas a meio do mês lá está ele online a comprar e tal, a dividir em 12 meses e a se meter em problemas. Parece que é mais forte do que ele. Não, Senhor, peço ajuda em relação, sei lá, à promiscuidade, né? E tal, de sensualidade, sexualidade e tal. E ele, pronto, não é, mas às tantas, aquilo é mais forte do que ele e lá está ele a ver qualquer coisa. Ou na área da comida. Porque onde há um descontrole, há uma brecha para Satanás. Se por um lado o domínio próprio é o fruto do Espírito em nós, não é um esforço nosso. Por outro lado, eu chego à conclusão que esta palavra domínio próprio ou autocontrole parece que significa que eu tenho que fazer qualquer coisa. Vamos ler de novo o versículo 17. Ele diz assim, porque a nossa natureza humana é oposta à vida do Espírito e vice-versa. O Espírito opõe-se à nossa natureza pecaminosa. Estas duas forças estão a lutar uma contra a outra e por isso não fazemos o que gostaríamos. Qual é a minha parte? O que é suposto eu fazer? Que é para nós sairmos daqui sabendo o que é que eu tenho que fazer. Então o que o apóstolo Paulo está a dizer assim, por outra palavra, há uma guerra dentro de nós. O que ele está a dizer é que dentro de nós, por um lado, nós temos a carne. Quando ele fala da carne, fala da natureza pecaminosa. Quando ele fala da natureza pecaminosa, ele está-nos a falar do pecado. É esta inclinação para fazer o mal. O mal no sentido inclinação para o pecado controlar a nossa vida. Né? Esse desejo pecaminoso. Por outro lado, o apóstolo Paulo diz, olha, há dentro de nós agora o Espírito Santo. E que ele quer controlar a nossa vida para nós vivermos de acordo com o Espírito. Coisa que, por exemplo, antes de sermos cristãos, sermos salvos, não acontecia. Porque antes de sermos salvos não havia essa segunda opção, só havia uma. Nós temos a natureza do pecado. Então o pecado governava e ok, não há sequer problema algum. Nem sequer de consciência, nem sequer de nada. No dia em que tu foste atraído pelo amor de Deus, no dia em que tu entregaste a tua vida a Jesus, no dia em que abriste o teu coração para Jesus e no dia em que o Espírito Santo veio habitar em ti, então a natureza de Deus passou a estar dentro de ti. Então passou a existir essa guerra entre nós, ou dentro de nós. Esta guerra por controle. Por exemplo, eu hoje tive que pedir, porque eu não jogo jogos há muitos anos. Não é? Eu pedi um comando a alguém. Isto é para jogar, não sei se ainda se chama videogame. Eu lembro de usar isto no tempo do meu Tiago jogava FIFA. Isto ainda existe. Só que aqui deve existir. Agora já está tudo mais avançado. Isto é um comando. Não é? É tipo o controle daquele jogo. Não é? Eu vou controlar lá o jogador, não é? E ele vai fazer o que eu quero. Então,
Se há uma guerra dentro de nós, há uma luta por controle, há uma luta pelo comando. Não é? Porque nestes anos todos os gráficos mudaram, os jogos mudaram, mas há uma coisa que continua o mesmo. É o comando, que vai controlar aquele jogo, aquele boneco. A pessoa está a viver aquilo. Agora, domínio próprio, o que é? Domínio próprio não é nós controlarmos a nossa vida. Domínio próprio é nós escolhermos a quem vamos entregar o controle da nossa vida. Não é eu controlar a minha vida. E estamos a falar do quê? De eu ser forte, eu vou conseguir. E às vezes nós ficamos desanimados, não conseguimos. Claro, vocês não. Mas domínio próprio é eu entregar este comando, neste caso da minha vida, ou à carne, ou ao espírito, ou à natureza pecaminosa, ou ao Espírito de Deus, para que seja Ele a governar a nossa vida, a dirigir a nossa vida. Por isso é que Paulo escreveu o seguinte: olha, vocês agora não são mais escravos do pecado. E porquê que ele disse que não somos mais escravos do pecado? Porque agora não temos apenas uma opção, agora temos duas opções. Ou entregamos o comando à carne, ou entregamos o comando ao Espírito. Não, antes de recebermos Jesus, nós éramos escravos do pecado. Porquê que éramos escravos? Não há opção. Mas agora que estamos em Cristo, somos novas criaturas. As coisas velhas já passaram, tudo se fez de novo. Agora nós temos a opção. Nós temos a opção de entregar o controle da nossa vida, não à carne, mas ao Espírito. E ser governados pelo Espírito. Deixa-me eu trazer outro exemplo, que é Efésios 5:18, parece que não tem nada a ver. Olha, não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O que é que isso tem a ver? Não vos embriagueis com vinho. Sabe uma coisa? Uma pessoa quando está embriagada com o vinho, já não é mais ele a falar. É o vinho a falar. Ou seja, não mais ele tem controle. Por isso é muito perigoso ele conduzir. Não é? Porque ele não sei, eu digo não sei, porque por acaso, não é vaidade, mas por acaso nunca me embebedei na vida. Então não sei quantas ruas se vêem. Não é? Mas há quem diga, já falei com alguns que estava a falar comigo e diz que via 3. Eu disse, olha, estou a ponta para o meio. Ou seja, não é mais ele que vê, é o vinho através dele, o álcool. Não é mais ele que conduz, é o álcool, não é mais ele que fala. Então quando o apóstolo Paulo está a dizer assim, enchei-vos do Espírito, estejam tão cheios do Espírito, tão cheios do Espírito, tão cheios do Espírito, não são mais vocês que falam, é o Espírito de Deus que fala. Não são mais vocês que controlam a vossa vida, é o Espírito de Deus que controla a vossa vida. A proposta aqui é esta: sai do controle e entrega o controle da tua vida ao Espírito Santo. Deixa-me dar mais um exemplo. Quem é que está aqui que joga? Aí os miúdos mais novos. Que ainda jogam. Aí os mais velhos também. Eu quando jogava, um dia estava lá a jogar com a minha Daniela, essa tal FIFA, aquilo era futebol. E eu estava sempre a apanhar a tareia. Ou seja, perdia sempre. Eu assim, há de estar aqui até aprender. Mas a coisa não. Eu estava tão farto de apanhar a tareia que o meu Tiago chega. Eu disse, joga tu por mim. Vim lá, quem é que apanhou a tarefa? Foi ela. Porque ele já sabia aquilo de pés para a frente, trás para a frente, frente para trás. Sabe o que é que eu quero dizer com isso? João, capítulo 16, verso 33. No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus está a dizer assim, eu já venci o mundo. É como aqueles dizem assim, olha, tu não consegues passar esse nível lá, pessoal, chega àquele nível, tem que ir para o zero. Lá está outra vez, chega, tem que ir para o zero. E eles dizem assim, chega um tio, já passou aquele nível, já chegou ao final, sabe aquilo, pés para a frente, assim, olha, toma lá o comando, joga tu por mim, que eu não consigo passar este nível. Quando ele diz, olha, no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo que eu venci o mundo, ele está a dizer assim, entrega o comando da tua vida a quem já sabe vencer o mundo. A quem já venceu o mundo, quem sabe como é que se vence, quem o mundo não pode vencer, não consegue vencer, entrega o comando da tua vida a Ele. Então tu vais vencer o mundo. Então tu vais vencer o mundo. Então tu vais vencer o mundo. Então domínio próprio
É essa liberdade que tu tens no Espírito para entregar o comando da tua vida, ou à carne, ou ao Espírito. Essa é a nossa parte. Eu quero terminar lendo 2 versículos. Vocês não precisam de abrir, que é para ser muito rápido. 1 Coríntios 10, 23 diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Mas nem todas as coisas edificam. E depois 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Irmãos, não se enganem. Há pessoas aqui, provavelmente, vão ter que rever quem eles seguem nas redes sociais. Sabe porquê que eu estou a dizer isso? Porque se essa pessoa que tu segues, ela faz-te inclinar ou entregar o comando da tua vida à carne, deixa de seguir. Deixa de seguir. Se as companhias que eu tenho, se os livros que eu leio, se os filmes que eu vejo, se aquilo que está a rodear a minha volta me leva a inclinar para a carne, a entregar o comando da minha vida à carne, então para de fazer isso. A questão não é que o diabo é mais forte, a questão é que tu estás a entregar o comando da tua vida à carne. E a carne, o diabo, ele vai governar a tua vida. Então eu não sou capaz. Claro que não és capaz. Por isso é que Jesus diz: se o teu olho te faz pecar, Jesus não vinha aqui com meias conversas. Ele disse assim: se o teu olho te faz pecar, arranca-o. Ai, pastor, então sabe o quê? Porque vale mais entrar sem um olho no céu do que com os 2 olhos direitinho ao inverno. Parece brincadeira, mas não é brincadeira. Se a tua mão te faz pecar, corta. Meu amigo, se aquela gente que tu segues no Facebook, ou seja lá onde for, te faz pecar, corta. Nem faz dor. Se for a mão ainda dói. Agora isso não dói, meu amigo. Porque está a alimentar a tua carne. Está a alimentar a tua inveja. Está a alimentar a tua sexualidade. Não é? Está a alimentar a tua ganância. Sei lá, tanta coisa que alimenta a nossa carne. Então é sábio cortar com isso. Como é que eu vou entregar o controle ao Espírito Santo? Lendo a Bíblia. Ai, pastor, se eu não leio a Bíblia, Deus não me ama. Claro que te ama, meu amigo. Isso é uma questão de sabedoria. Como é que eu vou entregar o comando ao Espírito Santo? Lendo a Bíblia. Orando. Jejuando. Vindo à casa de Deus. Acompanhando com pessoas que são de Deus. Ter cuidado com os livros que eu leio. Cuidado com as mensagens, pregações que eu ouço. Há muita coisa que parece que é de Deus, mas diga ao irmão ao lado, mas não tem nada a ver. Quando eu disse aquele exemplo, irmãos, eu não estou a criticar. A verdade é que aquilo tudo lá está certinho. Os versículos, eu posso ir lá buscá-los. Eu podia pegar naquela mensagem, chegar aqui e lê-los todos. Mas nós vamos achar que eu tenho que fazer isso. Eu agora tenho que sair daqui. Eu tenho que ser uma pessoa mais disciplinada. Eu tenho que ser uma pessoa mais não sei o quê. Eu tenho que ser uma pessoa mais... E nós vamos ficar frustrados. Porque o fruto do Espírito não é o resultado de um esforço nosso, mas é o resultado da habitação de Deus na minha vida. Então a essência de facto não está lá. Eu dependo de Deus. Ele venceu o mundo. Tiago, tu já passaste esse nível, já. Então toma lá o comando. Porque está lá o meu nome, né? Mário Nobre. E ele passa. O que é que fica lá para a história? Que o Mário Nobre ganhou. Mas quem é que pegou no comando? Foi o Tiago. Quem é que pega no comando da nossa vida? É Jesus. Então nós vamos vencer. Então nós vamos vencer. E o fruto do Espírito: paz, amor, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, temperança. Ele vai se manifestar na nossa vida.